tema da palavra de hoje, na verdade, é a transcrição do texto bíblico que também vamos ler, que diz assim: crê no Senhor Jesus. Repete comigo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você crê nessa palavra? Amém? O Espírito Santo ele falou muito forte ao meu coração sobre isso, sobre a casa. A nossa casa, ela será conhecida como um lugar de salvação. E através de um posicionamento meu e seu, a salvação ela tem o poder de entrar na nossa família, na nossa casa. Você crê nisso? E eu queria compartilhar esse texto com você. E essa mensagem, o Espírito Santo colocou muito claro no meu coração. É uma mensagem de esperança. Amém? Quantos aqui precisam de esperança? Eu preciso de esperança. Sabe por quê? Porque se eu perder a esperança, eu não vou viver, eu vou vegetar. Amém? Mas por vezes, nós durante a caminhada, devido a tantas dificuldades, nós começamos a esvair a nossa esperança. Nós continuamos até com a esperança da salvação, esperança da glória, do céu. Só que o Senhor Jesus não nos chamou simplesmente para a gente aceitar Ele, morrer e ir para o céu. Não foi apenas isso. Isso é o final. Amém? Isso aí é a conclusão da obra que Ele fez, para que a gente esteja com o Pai. Porque lá no céu não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter nada. Mas enquanto nós estamos aqui, no meio das dores, das angústias, das dificuldades, é aqui que a gente tem que brilhar a luz de Cristo. É aqui que a gente tem que expressar Ele. E é aqui que a gente vai salvar a nossa família. Não vai ser depois que estiver no céu. Vai ser aqui. Pai, mãe, marido, esposa, é aqui que é o seu trabalho de brilhar a luz de Cristo e trazer salvação para a sua família. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá, 16, a partir do verso 24. Vamos ler do 22 em diante. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Você pode repetir só essa frase junto comigo, de novo? 1, 2, 3. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aleluia. Eu quero te contextualizar nessa história e nós vamos falar duas vertentes aqui nesse texto. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o carcereiro. O carcereiro era um homem que cuidava ali da prisão e ele recebeu a incumbência de guardar Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam sendo presos, se você ler nos versículos anteriores, eles estavam sendo presos porque eles expulsaram o demônio de uma menina que fazia adivinhações. E os senhores dessa menina, dessa escrava, creio eu, estavam ganhando muito dinheiro com isso, com essas adivinhações. E quando eles expulsaram o demônio, a menina deixou de fazer essas adivinhações, os senhores dela ficaram muito revoltados e incitaram a população contra Paulo e Silas, dizendo que eles tinham costumes que não eram daquela região, que eles estavam tentando colocar o povo para fazer algo contra Roma, etc. E a partir dali, Paulo e Silas foram presos, apanharam muito, e foram colocados na prisão. E foi dado ao carcereiro a ordem de cuidar deles, de guardar eles na prisão. E ali naquele momento, quando o carcereiro pegou eles e levou eles para o cárcere interior, existe uma lei naquela época que se o carcereiro perdesse algum preso, aquilo que aconteceria ao preso aconteceria a ele. Ou seja, se o preso estava condenado à morte, o carcereiro morria. Por isso a preocupação dele. Então ele pensou assim: Paulo e Silas, homens que alvoroçaram a cidade, eu preciso prendê-los lá no cárcere interior, no lugar mais difícil de ter fuga.
Amém? Me acompanhou até aqui? E aqui eu quero começar a pregar para você. E a palavra de Deus diz, lá no versículo 23... No 23 não, vamos mais um pouquinho à frente. No versículo 27. Logo depois que Paulo e Silas oraram e houve aquele terremoto na prisão, a palavra de Deus diz assim, ó, o carcereiro acordou. Guarda essa frase aí, o carcereiro acordou. O carcereiro, ele estava fazendo o quê? Dormindo. O carcereiro tinha uma missão muito importante ali, mas ele dormiu. E sabe o que eu aprendo aqui? Independente de ser o carcereiro, de ser eu, ser você, ser quem for, todos nós em algum momento dormimos. Amém? Isso pode acontecer dentro da nossa família. Algo pode estar acontecendo dentro da nossa casa, a nossa família pode estar passando por alguma situação que requer a nossa atenção, mas naquele momento a gente acaba dormindo. Às vezes os nossos filhos estão crescendo, estão chegando na adolescência e precisam que a gente tenha um cuidado e a gente dorme. Às vezes o nosso casamento está ali se definhando, ficando por um fio, e a gente dorme. Às vezes a nossa casa está pegando fogo, e a gente... Só que eu queria falar uma coisa para você. Todos podem dormir. Porque quando nós falamos isso, poxa, mas como assim? Está tudo pegando fogo, está tudo acontecendo ao redor e a pessoa dorme? Sim, pode acontecer, e ninguém está livre disso. E a Bíblia ela é muito clara em nos dar alguns exemplos. Por exemplo, eu não vou abrir a Bíblia, só vou citar, se você quiser anotar. Atos 20, versículo 9, conta a história de Eutico. Onde Eutico estava? Na igreja. Eutico diz a palavra, estava sentado à janela, ouvindo Paulo pregar. E Paulo foi pregando, aquela era, se eu não me engano, a última oportunidade de Paulo naquela cidade. E ele pregando e Eutico ali. De repente, num dado momento, ele dormiu. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu posso estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas se eu não vigiar, eu vou dormir. Amém? Se eu não estiver tendo cuidado, pode chegar um momento em que a palavra de Deus está entrando na minha casa, a palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo falada, palavras proféticas estão sendo liberadas para a minha casa, mas eu estou dormindo. Antes do versículo que nós lemos, o 27, o que estava acontecendo na prisão? Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Cantando louvores, estavam falando, orando, fazendo orações, dando glórias a Deus. E a Bíblia diz que todos os presos estavam ouvindo, menos o carcereiro. Sabe por quê? Porque o carcereiro estava... Eu creio que aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo era tão tremendo, porque estava atraindo a atenção dos prisioneiros. E eu estou falando de prisioneiros, pessoas, muitas vezes de índoles ruins. Pessoas ali assassinas, ladrões, pessoas de todos os tipos. E enquanto eles estavam ali cantando louvores a Deus, falando da palavra de Deus, ele estava conseguindo capturar a atenção de todos, menos a atenção do carcereiro. E aí, sabe o que eu aprendo? Que pode acontecer que mesmo eu estando num lugar onde a palavra está sendo ministrada, num lugar onde os louvores estão sendo cantados, num lugar em que a oração está acontecendo, e a oração a gente sabe que move montanhas, quebra as cadeias, abre portas, mas se eu não vigiar, eu posso dormir. Amém? Nessa hora ninguém fala amém. Fica tranquilo. A palavra não é pesada essa noite, a palavra é leve. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor é um jugo leve. Então, se você entrou aqui com algum fardo pesado, com alguma carga nos seus ombros, tenha certeza, hoje é dia de você se livrar dela. Amém? Mateus 26, 43 também diz que os discípulos dormiram. Jesus estava em agonia. Então, ele chegou aos discípulos e falou assim, estejam orando comigo, eu vou para mais distante um pouco, vou orar, vou clamar a Deus, e vocês estejam intercedendo por mim. E ali, Jesus já tinha falado com eles que estava se aproximando a hora de Cristo, estava se aproximando o tempo do sacrifício de Jesus. Ou seja, era um tempo de batalha espiritual. Amém? Mas Jesus foi orar, e quando ele voltou, ele encontrou os discípulos. Sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo no meio de uma batalha espiritual, se eu não estiver ligado, eu posso dormir. Existem situações que acontecem dentro da nossa casa, em que o inimigo está pelejando para levar os nossos filhos, para destruir o nosso casamento, e a gente não fica percebido, e às vezes dorme. Porque a batalha cansa. A batalha cansa ou não cansa?
Tem alguém aqui que acha a batalha relaxante? Tem alguém aqui que pensa assim, pô, estou precisando descansar, vou me meter no meio de uma guerra? Eu acho que não. Quando você pensa em relaxar, o que vem na sua cabeça? Uma praia, hein? Né? Aquela esteira maneira, deitar lá na praia, pá, uma onda no mar, você está nadando. Ou então aquela casa na serra, esse tempinho, né, gostoso, né, friozinho, você lá embaixo do cobertor. E isso relaxa, não relaxa? Agora você pensa assim, puxa vida, eu preciso levantar um clamor pelo meu filho. Eu vou lá ficar 3 horas de joelho orando para poder relaxar. Você faz isso? Não, sabe por quê? Porque a batalha espiritual cansa também. Às vezes a gente pensa que só cansa o dia a dia, só cansa a gente levantar cedo, ir para o trabalho, voltar. Mas a batalha espiritual, ela reflete no nosso corpo físico. E por vezes, quando estamos batalhando, ficamos tão cansados que nos rendemos ao sono. E acabamos dormindo. A Bíblia diz também o exemplo, em Mateus 25:5, das virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5... Ou seja, aqui eu entendo o seguinte, o Senhor, ele nivelou por igual, porque todas as 10 eram virgens, mesmo que 5 fossem prudentes e 5 não fossem. E a Bíblia também coloca por igual, porque diz que todas dormiram. Pode acontecer comigo e com você. Porque nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós somos a noiva do Cordeiro. E o que vai nos diferenciar nesse tempo é o que nós temos guardado. As virgens prudentes guardaram a lâmpada com azeite. Guardaram a unção. Ei, pode acontecer que dentro da tua casa você até venha a dormir, mas se você tiver a unção reservada, mesmo que o momento de que você pegue no sono, por alguma dificuldade aconteça, se você tem a unção guardada, na hora que Jesus vem, na hora que Jesus te chama, você vai com Ele e a tua família também. Amém? O sono, ele pode vir sobre todos, e o carcereiro, naquele momento, ele não se atentou com o que estava acontecendo. Imagina que o carcereiro ali deve ter ouvido falar assim, meu Deus, esses homens estavam lá no meio da cidade, e tinha a menina que fazia adivinhação, eles botaram a mão sobre ela, e de repente ela mudou, parou de fazer isso. Caramba, esses homens estavam lá e falando desse caminho que eles pregam, porque o carcereiro não entendia nada de unção, de oração, não. Ele estava falando na linguagem dele ali. Esses homens estão ali falando essas palavras, e eu estou vendo um monte de gente seguindo eles, um monte de gente acompanhando. Que coisa estranha. Agora eles vêm parar na minha prisão. O que será que eles pregam? Só que ao invés dele ir lá e conversar com eles e procurar ouvir, ele foi dormir. Existem palavras sendo liberadas sobre a tua casa, dizendo assim, seus filhos serão salvos. Eu tenho visto aqui, eu estou vendo aqui, é que eu sou às vezes meio difícil de nomes. Um amado que foi batizado agora na quarta-feira, filho do diácono Luiz. Amém, filho? Filho de uma promessa, amém? Desceu as águas na quarta-feira. Olha que tremendo, que testemunho lindo. Eu creio que o seu pai e a sua mãe oravam por ele, até que esse dia chegou. Eles não dormiram. Quando eles ouviram a palavra dizendo assim, ó, seu filho, sua filha, sua casa toda vai servir ao Senhor. Eles se apegaram nessa palavra e não deixaram o sono tomar. Por vezes o sono nos faz perder momentos, nos faz perder o tempo, perder o time, perder a hora. Mas eu creio que aqui estão famílias que foram chamadas para agir no tempo certo. Para agir no tempo que Deus chamou. Mas o que me chamou muita atenção nisso aqui é que ele estava dormindo. Mas o que foi que acordou o carcereiro? Vamos lá, gente. Prega junto comigo. Foi um terremoto, não é? Ei, sabe esse terremoto que você está passando na sua casa? Sabe essa situação que veio de repente e tomou você de assalto? Fica tranquilo, nada fugiu do controle de Deus. Mesmo esse terremoto que aconteceu na vida do carcereiro, que para ele era um desespero, era Deus movendo para poder salvar a família dele. Eu não sei qual é o terremoto que você está passando na tua casa. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando. Às vezes você está olhando para essa situação, está botando a mão na cabeça e falando assim, meu Deus, já era. Só se for já era para o inferno, porque é o começo do agir de Deus na tua casa. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, pastor, o senhor está doido.
A situação está pegando fogo na minha casa, o terremoto está derrubando tudo. Fica tranquilo, porque a Bíblia diz que a resposta de oração é trovão e terremoto. Amém? Sabe por que está acontecendo isso na sua casa? É Deus respondendo a oração, Ele está botando as coisas no lugar. Quando aconteceu esse terremoto, a primeira coisa que o carcereiro fez, aconteceu o terremoto, tudo se abriu, ele olhou para aquilo ali e falou assim, já era. O terremoto veio na minha família, é melhor morrer. No momento em que o terremoto aconteceu, o carcereiro se posicionou para se matar, achando que o desespero, no seu desespero, achando que já tinha acabado. Eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite. Esse terremoto que está sobre a tua casa não vai tirar a tua vida. Não se desespera. Você pode ter entrado aqui essa noite em desespero, em agonia de coração, pensando assim, pastor, chega, eu vou desistir do meu casamento, não dá. Pastor, chega, eu vou desistir dos meus filhos, porque eu falo, eles não me ouvem. Eu oro, e eles estão piores. Antes eu orava, ele saía só no sábado, agora eu oro, ele sai quinta e volta no domingo. Pastor, eu não aguento mais orar por esse homem. Eu oro por esse homem, ele antes bebia uma cerveja dentro de casa. Agora ele sai para beber uma caixa no bar. Fica tranquilo, porque esse terremoto é agir de Deus na tua vida, é resposta de oração. O terremoto para o carcereiro era desespero, mas para quem estava ali dentro era resposta de oração. E era a oportunidade que Deus queria para entrar na vida daquela família. Eu anotei aqui, Marcos 5,35, guarda, não precisa abrir. Fala sobre Jairo. Jairo estava vivendo um momento de dificuldade na vida dele, ele chamou Jesus. Jesus, vem na minha casa orar pela minha filha. Era um momento de dificuldade, mas a filha estava viva, amém? Então não era nem um terremoto, era só um pequeno agito. A filha estava doente, aí o Jairo falou assim, não, Jesus, vem orar pela minha filha. Só que, de repente, no meio do caminho, a escala Richter saltou de 1 para 10. Nem sei se tem. De repente, aquilo que era um pequeno agito se tornou num terremoto que as colunas vieram abaixo. Jairo recebeu a notícia, não incomoda mais a Cristo, a menina já morreu. Ei, Jairo, não chama mais Jesus não, tua esperança acabou. Aquele carcereiro, quando viu aquele terremoto, ele deve ter olhado aquilo ali e falou assim, já era, eu vou morrer. Porque foi todo mundo embora, os presos foram todos embora, eu vou pagar pela pena deles, eu vou morrer. Às vezes você está olhando para a tua casa e pensando assim, meu casamento já era, minha vida acabou. Você está olhando para os seus filhos, para a sua casa, você está olhando para a sua vida com Deus, e está pensando assim, eu tenho muito pecado, eu estou muito sujo, parece que eu estou afundado na lama até o queixo. Não adianta, não existe salvação para mim, eu estou morto. Eu quero te dizer que mesmo que você esteja morto, Cristo é aquele que te dá a vida. Ele é o caminho, a verdade e a... Se Ele é a vida, você pode até estar se sentindo morto, mas hoje Ele está aqui para te ressuscitar. Aquele carcereiro queria dar o fim na vida dele. Jairo tinha perdido a esperança da sua filha, mas naquele momento Jesus falou para ele assim, para, não ouça eles, não tenha medo, creia. No momento em que o carcereiro pegou a espada, que ele falou assim, eu vou me matar, veio uma voz dizendo, pare e não faça isso. Nesse momento eu estou aqui como uma voz profética para dizer assim, ei, para, você não vai dar fim no teu casamento. Para, você não vai dar fim na tua família. Para, você não vai dar fim na tua caminhada com Deus. Existem pessoas que caminham com Deus 5, 10, 15 anos, mas porque muitas vezes não estão conseguindo enxergar o que Deus já está fazendo. Pensam assim, eu vou acabar com a minha vida espiritual. Chega, para que buscar a Deus se não acontece? Não faça isso, porque este terremoto vai passar, e depois do terremoto vai vir um milagre na tua casa. Não desista, não pare de crer. Ouça essa voz. Existe uma voz do inferno dizendo para você, isso aí, se mata. Existe uma voz dizendo para você assim, chega, sua vida não tem razão. E nesse momento eu sinto o Espírito Santo me levando a falar isso profeticamente, porque existem espíritos de suicídio que estão tentando entrar nas famílias. Espíritos de morte tentando ceifar os filhos, levar os adolescentes, os jovens.
Com 15, com 16 anos, o diabo tenta fazê-los pensar que a vida para eles acabou. Que até aquele ponto, as desilusões que eles viveram, seja com os pais, seja com, às vezes desilusões amorosas, meu Deus, isso é um engano, um engodo do inferno. Existe uma vida inteira pela frente. Mas o diabo, ele tenta ceifar, ele tenta cortar. Mas eu estou aqui para declarar: pare! Não tire a sua vida, pois Jesus tem uma vida nova para você. Pare! Não importa o terremoto que você passou, não importa como a situação pareça, existe uma forma de você dar solução a isso. O carcereiro, no momento em que ouviu aquela voz dizendo: pare, não faça isso, a Bíblia diz que ele falou assim: me deem luz. A Bíblia diz que o carcereiro pediu luz, porque ele não estava conseguindo enxergar. Se você não está conseguindo enxergar saída dentro da tua casa, dentro do teu casamento, na tua própria vida, nesse momento você levanta a tua mão e fala assim: Senhor, me dá luz. Jesus é a luz. Ele é a luz, Ele ilumina. As trevas tentam enganar. Eu já usei um exemplo aqui, que quando você está num lugar onde você não tem uma visão correta, onde você tem uma visão tenebrosa, se tiver um camundongo numa determinada posição, a sombra daquele camundongo reflete na parede, parece que é um monstro, parece que é o Godzilla. Mas é um camundongo. Sabe o que eu aprendo com isso? O diabo sempre vai tentar fazer com que nós olhemos os nossos problemas muito maiores do que eles são. Sabe por quê? Porque se nós olharmos para os nossos problemas maiores do que eles são, nós vamos ter a nossa visão turvada para quem verdadeiramente o nosso Deus é. E nosso Deus é um Deus maior do que qualquer problema. Quando Jairo estava ali, eu estou fazendo esse paralelo para você entender, quando Jairo estava ali e recebeu aquela notícia como um terremoto na vida dele, Jesus virou para ele e falou: não temas. Ou seja, Jesus declarou a palavra é luz, e falou assim: não temas. Naquele momento, Paulo, como um enviado de Cristo, como um apóstolo de Cristo na terra, abriu a boca e falou assim: ei, para, não faça isso. Ele estava liberando luz. E eu hoje, como alguém que está comissionado pelo Senhor, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Não faça isso. Que venha a luz sobre a tua casa e que você veja de maneira correta. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Não desista. Não temas. Não tenha medo. Não importa o que você está passando. Não importa a dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar. Seja ela no teu coração. Às vezes você está com o coração entristecido porque alguém falou alguma coisa para você. Às vezes você ouviu alguma coisa de alguém que te magoou. E você fica assim: ah, Senhor, eu não aguento. Isso me abalou demais, mexeu com as minhas estruturas. Pois eu quero te dizer, aquele que põe tudo no lugar, aquele que alinha tudo está aqui. E existe uma palavra sendo liberada como luz sobre a tua vida. Não temas. Crê somente, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aquele que ressuscitou a vida de Jairo, aquele que transformou a família do carcereiro, está entrando na tua casa hoje para trazer vida e salvação, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Efésios, capítulo 5, 13. Esse eu faço questão de ler. Olha que interessante, olha o que a palavra de Deus diz. Por isso é que foi dito. Vamos voltar um pouquinho, vamos no 13. Eu quero ler o 13 com você. Você está comigo? Está me acompanhando? Amém? Olha o que o versículo 13 diz. Mas tudo que é exposto pela... Não, vamos falar mais forte. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que... levante-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe o que a palavra de Deus está falando? Cristo está dizendo assim, ó: desperta,
e levanta, mesmo que pareça morto, Cristo vai resplandecer sobre você e a vida vai entrar na tua casa. Ei, desperta, essa noite é noite de despertamento dentro das famílias. Pode estar parecendo que o sonho para a tua casa morreu, pode estar parecendo que o sonho de ter um casamento, e essa palavra eu libero para os solteiros. Solteiro, não deixe de sonhar, porque assim como Deus fez na vida do pastor Diego e da pastora Tati, fez na minha vida, fez na vida do evangelista Cláudio, Ele vai fazer na vida de vocês. Você pode estar solteiro até agora, mas você não vai morrer solitário e sozinho, porque o Senhor tem um bom encontro para você. Deixa Ele ressuscitar o sonho de você ter uma família. Glória a Deus. Amém? O carcereiro despertou, entrou em desespero, mas ele recebeu uma palavra e ele pediu a luz. A luz que é a palavra, a luz que é Cristo. E naquele momento ele recebeu uma direção. Quando nós cremos e nós recebemos a luz de Cristo, nós precisamos tomar uma atitude. Ele recebeu uma palavra, vamos repetir todo mundo junto de novo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Posso fazer uma pergunta para vocês? Crê é fé, não é? Se eu ficar sentado nesse banco, acreditando somente, não fizer mais nada, eu vou ver a minha família salva? Sabe por quê? Quando nós pegamos o significado de fé, o significado de crer, como Cristo falou, como Paulo falou, fé é você acreditar e se mover naquilo que você acredita. Sabe o que acontece? Nós estamos recebendo palavras proféticas, estamos pegando e botando na gaveta, porque a gente não está se movendo conforme a gente diz que acredita. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ah, Senhor, meu filho está em tuas mãos. Aí você desiste de orar. Fala assim, Senhor, já entreguei. Aí você não ora mais. Porque no fundo, você não está acreditando que isso pode acontecer. Porque quem crê se move naquilo que acredita. Quem crê, olha para o filho e já vê um pastor. Quem crê, olha para o filho e vê um médico. Quem crê, olha para o filho e não vê um viciado. Mesmo que naquele momento ele pareça um viciado. Ele tem a fisionomia de um viciado e atitudes de um viciado. Mas você sabe que não foi para um viciado que você criou ele e não foi por isso que Deus chamou. Então quando você crê, você se move. Então você já olha, esse é um homem de Deus. Você se mover no que você crê, você olhar para o teu casamento quebrado, falido, destruído, mas no teu coração você fala assim, Senhor, eu creio que tu pode restaurar. Lembra do exemplo de Jairo? Jesus deu a palavra. O que Jairo fez? Ficou esperando Jesus ir fazer? Jairo se levantou e foi com Jesus. Ele não ficou ali esperando, ele não falou, Jesus, faz o seguinte, vai lá, se der certo você me chama. Não. Jairo foi lá. Jesus estava aqui, Jairo estava ali. Jesus estava do lado, Jairo estava lá. E sabe o que eu aprendo aqui na vida do carcereiro? Quando ele recebeu essa palavra, a Bíblia diz que ele pegou Paulo e Silas e foi limpar as feridas deles. Ele começou a ter atitude. Pegou Paulo e Silas e falou, vamos dentro da minha casa. Essa palavra que eu ouvi, tem que ouvir dentro da minha casa. Vem cá. A questão é que a gente acaba recebendo a palavra profética e guarda ela dentro das quatro paredes da igreja e não leva para dentro de casa. A gente entra em casa e não profetiza, não declara. E às vezes a gente faz pior, joga contra. Quando o filho faz alguma coisa, vira para o filho e fala assim, você não vai dar em nada mesmo. Você não derrotado. Não faça isso. Se mova mediante a palavra profética. Se mova mediante aquilo que você crê. Se mova mediante a Bíblia. A Bíblia diz que aquilo que a gente fala, a gente traz à existência. Olha para o teu casamento e fala assim, esse é o melhor casamento que existe. Ela é a mulher para mim, ele é o homem para mim. Minha casa é um pedaço do céu. Eu fui separado por Deus para ser feliz, para ter uma família. Declara, profetiza. Sabia que nós temos um grave erro? Eu falo isso eu mesmo. Eu não sei se isso acontece com você. Quantos aqui já profetizaram sobre si? Agora, sabe o que a gente leva a gente a pensar? Numa hora dessa era para todas as mãos terem levantado. Sabe o que a gente entende? Que às vezes a gente crê, mas não declara. Sabe o que acontece? A gente recebe a palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Porém, nós mesmos não chegamos e falamos, Senhor, eu declaro que eu serei o cabeça. Isso eu vou falar como eu orando, tá? Para te dar um exemplo. Senhor, eu serei o cabeça de uma família estruturada. Senhor, eu serei o homem de Deus e o sacerdote do meu lar. Senhor, eu serei exemplo para os meus filhos. Pai, que a tua boa mão esteja sobre mim. Senhor, me enche de sabedoria e de graça. Eu estou declarando sobre a minha vida, crendo e tomando uma atitude. O carcereiro, ele recebeu a palavra, ele poderia ter dito assim para Paulo e Silas, poxa, muito obrigado por essa palavra, agora continua quietinho aí, que eu vou voltar para minha casa e continuar vivendo a minha vidinha. Ei, depois de hoje, você não vai continuar vivendo a mesma vidinha que você vivia, você não vai continuar vivendo uma vida sem crer, sem acreditar. Se até aqui você viveu assim, eu declaro sobre a tua vida que você vai viver uma mudança dentro da tua casa, você vai ser impactado pela fé, e você vai entrar em casa botando o pé e declarando, a minha casa é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor. Você vai se mover naquilo que você crê. A luz entrou em você. Agora ela está dentro, é você que brilha. Hoje é dia que a salvação vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família. Amém? E eu quero começar a terminar. Lembra que no início eu falei que eu ia falar duas vertentes nessa palavra? A primeira, o Ministério de Música já pode subir, por favor. A primeira, sobre o carcereiro, que teve um encontro com a luz de Cristo. As suas trevas foi deixada, ele ouviu a voz da palavra de Deus. E a partir dali ele creu, e a salvação entrou na sua família. Amém? Porém, eu também tenho aqui nessa história contando sobre Paulo e Silas. Sabe quem é Paulo e Silas? São aqueles que receberam a salvação, são aqueles que pregaram o evangelho, mas porque estão numa prisão, por vezes, podem permitir que a sua boca se cale e por não falar, vai deixar o outro morrer. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, e eles não permitiram que a condição, não permitiram que a dificuldade, não permitiram que nada calasse a voz profética deles. Existem pessoas aqui que têm um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus para libertar muitos. E tem sido usado por Deus, como Paulo e Silas foram usados. Mas num determinado momento eles foram presos, foram açoitados, eles apanharam muito. E eles foram lançados no cárcere inferior. E naquele momento, seria para que eles olhassem um para a cara do outro e falassem assim, olha, deu tudo errado. A gente foi fiel, a gente pregou a palavra, a gente libertou pessoas, a gente operou em cura. E olha onde a gente está. O que adiantou? Aí, de repente, vem um terremoto, tudo se abre. E olha lá o carcereiro que botou a gente aqui, ó. Está querendo se matar. Deixa ele cuidar da vida dele. Deixa ele para lá. Ei, eu e você não podemos ser contados por aqueles que se calam. Não importa a dificuldade que nós estamos passando, existe um chamado dentro de nós que é muito maior do que toda dificuldade. Paulo e Silas estavam na prisão, no pior lugar, mas eles não se calaram. E o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração, existem pessoas nessa noite que têm um chamado tremendo com Deus, que deixaram a sua voz se calar, na igreja e dentro da sua casa. Pais, mães, filhos, que sempre louvaram e adoraram a Deus, sempre buscaram a Deus, mas quando veio a dificuldade, tiveram a sua voz sufocada. E eu comecei a estudar sobre essa questão de Paulo e Silas. A palavra de Deus diz no Salmo 42:8. Eu quero ler com você aqui para encerrar. Por que você está assim tão triste, minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Jó 35:10 diz assim: mas há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador? Está de noite, de noite, faz surgirem cânticos. Sabe o que eu aprendo aqui? A noite vem. Paulo e Silas eram homens de Deus? Estavam sendo usados por Deus? Mas chegou um momento em que eles foram presos, jogados na prisão, e a noite chegou para eles. A escuridão tomou conta da prisão. Conta-se a história que o cárcere interior era o lugar mais escuro e tenebroso. Mas mesmo diante da escuridão, a luz que havia dentro deles ainda brilhava. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles estavam entoando louvores ao Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto está de dia, a gente abrir a boca para cantar, enquanto está tudo correndo bem, é relativamente fácil. Mas quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, é aí que o nosso louvor vai fazer a diferença e vai trazer libertação e quebra de cadeias. Existem pessoas aqui que deixaram de louvar dentro da sua casa, pois a dificuldade que veio em casa foi tão grande que você deixou de declarar os louvores ao Senhor dentro da sua casa. 2 Timóteo 4 diz: pregue a tempo e fora de tempo. Mesmo na dificuldade, quando parece que é fora de tempo, é tempo da gente abrir a nossa boca e pregar. O carcereiro, ele chegou naquele momento, estava prestes a se matar e ele precisava de uma voz. Existem carcereiros, pessoas que foram até mesmo levantadas, se levantaram para nos atacar e nos acusar, sabia? E que eu e você seremos a voz que vai trazer libertação para essa vida. Mas pastor, a pessoa fica só me caluniando lá no meu trabalho. Pastor, é difícil conviver. Fica tranquilo, porque a luz que está dentro de você e os louvores que saem da sua boca vão fazer todo o trabalho. É só na hora que você tiver a oportunidade de abrir e falar, ó, não se mata, pois eu tenho a solução para a tua vida. E isso vai acontecer dentro da tua família. Existem pessoas que estão desanimando da sua casa e da sua família. Estão achando assim, a treva já tomou conta. Ei, a treva pode até ter aparentemente tomado conta, mas a luz que está em você vai gerar os louvores que vão sair do seu lábio. Tem uma frase que eu pedi para o Ministério de Comunicação escrever, eu gostaria que você colocasse aqui no telão. Tem aí anotado? Para todo mundo ler junto? Se não tiver, eu leio aqui. É uma frase de Charles Spurgeon, que diz assim: é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando vem a dificuldade, quando o dia mal chega, quando fica tudo escuro e você abre a tua boca para louvar, você não está mais entoando o canto de homens, você está entoando os cantos que vêm do próprio Deus. Não sei o que você está passando na tua casa e na tua família, mas abre a tua boca, pois Deus vai encher de louvores. Abre a tua boca, porque o que vai sair dela vai vir dele mesmo, vai vir de Deus. Essa noite é uma noite de salvação para a tua família, mas é uma noite também de renovo para você que perdeu o ânimo, para você que devido a todas as dificuldades já está permitindo que a sua voz se cale. Eu gostaria de pedir que o Ministério de Música se preparasse para estar ministrando As Trevas Estremecem, pois as trevas vão estremecer nesse lugar, porque a luz de Cristo está entrando em famílias. Pode se colocar de pé? Obrigado. Eu queria fazer um convite nesse momento. Pode começar bem baixinho, já ministrando o instrumental. Eu gostaria de primeiro fazer um convite para aqueles que se encontram como esse carcereiro.
está passando por um terremoto na sua vida. Está sentindo que o tempo está passando e você está dormindo. Está vendo tudo cair e não está tendo esperança. Você que sabe no seu interior que você precisa que essa salvação, que essa luz entre em você. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui até o altar. Eu quero te convidar a você vir até aqui, pois aquele carcereiro, ele tomou uma atitude. Quando ele recebeu uma palavra de vida, ele falou assim: me dá luz, eu preciso de luz. E Jesus, aquele que é a luz do mundo, aquele que expulsa todas as trevas, está aqui nesse lugar. Então, se você precisa que a luz de Cristo entre na sua vida, se você precisa que essa palavra se cumpra na sua vida e na sua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Essa noite é noite de salvação para as famílias. Essa noite é a noite em que a sua família será alcançada. Enquanto o Ministério de Música estiver cantando essa canção, sai do teu lugar e vem até o altar.